Boa tarde a todos e a todas. Estamos em mais um encontro com os e as assistentes sociais do Estado de São Paulo que atuam na Secretaria de Administração Penitenciária. Hoje é mais um dia especial em que nós estamos aqui para gravar uma videoaula em comemoração ao Dia do Assistente Social. É de praxe que todo ano nós nos encontremos com esse objetivo para que possamos refletir sobre a nossa atuação profissional nesse estado de São Paulo. Bom, eu estive pesquisando nos últimos anos os temas de reflexão sobre a nossa atuação profissional e esse dia de comemoração. Em 2012, nós discutimos sobre a prática do assistente social no sistema prisional. No ano de 2013, limites e possibilidades sobre a atuação do assistente social no sistema penitenciário paulista. No ano conseguinte, pensando possibilidades de atuação do assistente social, e o ano passado sobre o nosso projeto ético-político. Nesse ano, o nosso tema central será pensar um tema que a nossa categoria e o nosso conjunto Cefes-Cres tem levantado como bandeira, que é 80 anos da profissão inscrita no Brasil. Então, o serviço social se constitui como profissão a partir de 1936 no Brasil. Então, em 2006, ele vem comemorando 80 anos de profissão. Então, nós vamos fazer algumas interfaces na tarde de hoje e discutir como isso se consolida também dentro do sistema prisional. Para tanto, trouxemos uma palestrante que poderá nos aprofundar todas essas questões, como isso tem se pautado desde as suas origens até os desafios atuais. Antes de eu estar apresentando essa palestrante e passar a palavra para a mesma, eu gostaria de trazer o espaço de onde nós estamos falando, que isso é fundamental para que possamos justificar por que estamos aqui hoje gravando essa videoaula e não conseguimos fazer a conferência como já temos feito, né, nos últimos anos. Bom, como eu disse, os últimos 4 encontros que tivemos foram por forma de videoconferência. É uma pena não podermos estarmos juntos caloricamente, podemos fazer os debates, né? Mas o Centro de Referências Técnicas, no qual eu, Kélia Puc Cunha Fonseca, sou a diretora há alguns anos, venho buscando trabalhar mais regionalmente junto com vocês em atividades que vocês têm recebido, como encontros de supervisores, encontros temáticos, encontros de grupos volantes que vocês têm participado, outros encontros dentro da Coordenadoria de Reintegração, que envolvem também CAEFs, CPMAs e unidades prisionais, que vocês podem estar, não somente os assistentes sociais, mas também junto com os psicólogos, se envolvendo nas atividades regionalizadas de vocês. Sabemos de todas as dificuldades de deslocamento que vocês têm para vir a São Paulo, para fazer todas as atividades de vocês. E a videoaula, ela vai ser uma oportunidade que vocês terão de poder ter esse material guardado com vocês, seja por um link ou seja por uma gravação em DVD, para que vocês possam ter esse material até mesmo guardado por outros anos, para que vocês possam estar assistindo uma gravação com uma professora recomendada, uma professora qualificada, graduada, nessa área tão importante, com um tema tão qualificado para o serviço social na data de hoje. Essas ações que nós temos feito nas regiões, elas são muito importantes para vocês, para que vocês participem. Elas não vão impedir que nós façamos alguns eventos mais grandiosos aqui no estado, na cidade de São Paulo. Porém, são de fundamentais importância que vocês participem, para que vocês possam trocar as experiências de vocês no espaço de trabalho. Então, os grupos de estudos estão acontecendo em todas as regiões, os temas dos grupos de estudos, né, do trabalho de reintegração, são vocês mesmos que têm discutido, que têm debatido no espaço profissional de vocês. Participem junto com as células de referências técnicas desses grupos de estudos, vão nas reuniões, nos encontros regionais das suas regiões. Ok? Estamos proporcionando várias outras questões do planejamento e aos poucos estaremos divulgando para vocês, dentro do que for possível. As jornadas da cidadania também têm acontecido dentro das unidades prisionais, o projeto Preparação para a Liberdade tem sido levado, dentre outras atividades que nós temos levado para vocês, como apoio, né, fora a parte de que vocês sabem também que podem estar nos procurando dentro do Referência Técnica ali em São Paulo, junto com o grupo
de ações de reintegração social, no qual temos toda uma equipe para atender vocês diariamente dentro da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania. Portanto, é em nome tanto da Escola de Administração Penitenciária, quanto do Grupo de Ações de Reintegração Social e de toda a SAP, que eu agradeço a oportunidade da gente estar podendo gravar mais essa possibilidade de dividir com vocês essa produção de conhecimento e poder proporcionar, nessa data especial, 15 de maio de 2006, em que comemoraremos mais uma vez o Dia do Assistente Social. E para isso nós chamamos uma pessoa qualificada, a quem eu também tenho muito apreço, que é a professora, doutora Maria Carmelita Yazbeck, professora da Pontifícia Universidade Católica, ao qual o currículo, se eu for trazer, eu já vou passar bastante tempo aqui, e é apenas se eu trazendo que ela é uma grande professora e doutora, né, que já tem muitos livros publicados, artigos, que norteia muito o nosso fazer, as nossas orientações e práticas profissionais, no sentido de realmente nos respaldar e contribuir a cada dia conosco. E hoje ela vai poder trazer um debate para nós com esse tema, 80 anos do serviço social, das origens aos desafios atuais. E dessa forma nós poderemos trazer interfaces do sistema penitenciário paulista dentro desse material que ela poderá discutir conosco. Então, eu gostaria de agradecer desde já a presença dessa palestrante conosco e deixá-la muito à vontade para que ela possa nos engrandecer nessa tarde com o seu conhecimento aqui para a nossa Secretaria de Administração Penitenciária e a todos os assistentes sociais, as e os assistentes sociais que estarão podendo assistir em algum momento essa videoaula que ficará gravada para eles. Por favor, professora. Obrigada, Kelly. Bem, muito boa tarde aos colegas, em primeiro lugar, aos colegas assistentes sociais desta área, né, do sistema prisional. Eu agradeço muito o convite, agradeço a Kelly a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, falando de um tema que me é muito caro, porque uma das minhas áreas de pesquisa é a história, né? Meu mestrado foi sobre as origens da profissão no Brasil. Então, é uma área que eu aprecio muito e eu venho descobrindo muitas coisas. Na verdade, eu acho que é importante que nós celebremos a história dessa profissão, né? São 80 anos, sempre numa perspectiva de se colocar a serviço, se colocar na perspectiva de atender os interesses da população com a qual se trabalha, apesar das diferentes posições que historicamente fomos assumindo, né? Nós somos o segundo maior colegiado de profissionais de assistentes sociais do mundo. Maior do que o colegiado brasileiro é apenas o colegiado dos assistentes sociais norte-americanos. Então, são muitos assistentes sociais, né? Todos envolvidos, né, nessa história de construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Não é fácil falar dessa história, porque são muitos anos, né, em primeiro lugar, né, muitos protagonistas, muitos momentos, e sempre, isso é importante assinalar, entendendo a profissão, sempre em interlocução com a sociedade, né? Então, o primeiro ponto que nos orienta para pensar essa história é uma forma de conceber a profissão, não em si mesma, mas sempre inserida num contexto mais amplo, né, que lhe dá sentido, que lhe dá direção, sempre em interlocução com as demandas da população com a qual ela trabalha, sempre em interlocução com a sociedade. São muitos anos e, para desenvolver melhor essas reflexões, eu elegi apresentar algumas marcas, alguns marcos importantes, né, alguns momentos importantes dessa história, de um modo global, e sendo interrompida, na medida do possível, pela história do assistente do serviço social no sistema prisional, né? Porque, assim como nós temos uma história mais geral na sociedade, nós temos histórias na saúde, histórias na habitação, histórias na assistência social, quer dizer, nós temos percursos e protagonismo histórico em vários campos de atuação, e sempre com essa grande marca que é
a de uma profissão que busca atender às necessidades, às demandas da população com a qual ela trabalha. A concepção de profissão, então, aqui que nós estamos adotando, que foi profundamente desenvolvida pela assistente social Marilda Yamamoto nos anos 80, é uma concepção que marcou a história, é um dos marcos da história do serviço social e que nos situa sempre nesse processo mais amplo, que é a própria reprodução da sociabilidade na ordem capitalista. A profissão ela vai pulsando, né, com este processo mais amplo de construção da vida social, das relações sociais, né, e ela encontra caminhos e respostas e alternativas nesse processo de diálogo com a sociedade, com a realidade. Então, eu não tenho uma concepção ahistórica nem abstrata da profissão, mas, ao contrário, nós temos uma profissão que situa o serviço social sempre nesse diálogo com a sociedade, sempre respondendo a demandas, sempre inserido num processo social, que não é um processo simples, porque é a própria reprodução da ordem capitalista, onde estão presentes interesses antagônicos das classes sociais que constituem a ordem capitalista. E, obviamente, a profissão, né, por seu perfil, por suas opções, trabalha direcionada aos interesses da classe que vive do trabalho. Eu elegi algumas marcas. A primeira marca, né, diz respeito à gênese da profissão. Como é que surge o serviço social na sociedade brasileira, né? É um percurso histórico, como eu disse, sempre em interlocução com a ordem social, com as relações sociais. E essa primeira marca, ela tem a ver com o contexto em que o Brasil vivia nos anos 30, na década de 30, né, quando neste país, com o avanço da sociedade industrial, com o avanço do processo de industrialização, emerge com muita força a denominada questão social, que vai se constituir, né, o campo onde a profissão se move, a matéria-prima da intervenção desta profissão. Nós não podemos esquecer que essa década, os anos 30, se caracterizam exatamente pela industrialização, pela emergência da classe operária brasileira, que reivindica, né, alguns direitos, algumas garantias na sua condição de classe trabalhadora, reivindica direitos, por exemplo, concernentes à regularização do seu processo de trabalho, jornada de trabalho, né, garantias do seu próprio processo de reprodução. Então, o momento é um momento de grande efervescência. E o que eu estou chamando aqui de questão social, que é conhecida, né, é uma categoria teórica conhecida pelos trabalhadores da área da assistência social, né, da área do serviço social, de um modo geral, a questão social nada mais é do que a reprodução da desigualdade social constitutiva da ordem capitalista, né? A questão social é a disputa pela riqueza socialmente construída, né, pelas classes sociais que constituem a sociedade capitalista. Ora, a classe trabalhadora, a classe que vive do trabalho, desde a sua emergência, reivindica, ou reivindicava e reivindica ainda, algumas garantias na sua condição de trabalhador, algumas garantias do ponto de vista da sua proteção social, né, do seu salário, né, da sua jornada, das suas condições de trabalho, né? E, obviamente, os primeiros trabalhadores brasileiros, trabalhadores da indústria, os trabalhadores, né, daquele momento histórico, reivindicam garantias como trabalho. Que todos nós sabemos que quando surge na Europa o capitalismo, os trabalhadores não têm nenhuma garantia, né? As jornadas de trabalho são excessivas, a exploração de mulheres, de crianças pequenas, né, de mulheres grávidas, sem nenhuma proteção, né, ela chega a situações limite. Nós sabemos, pela literatura, pelo próprio mundo da cinematografia, né, quantos os primeiros trabalhadores viveram precariamente, viveram naquilo que se chama o pauperismo, né, sem condições nenhuma de proteção em caso de doença, em caso de acidente, né,
Se explorava o trabalhador até o seu limite físico de trabalho. Obviamente, os trabalhadores, né, nessa condição de pauperismo, que era a condição no mundo europeu, e que também é uma condição que vai ocorrer na década de 30 no Brasil, quando chegam as indústrias, né? Os trabalhadores reivindicam melhoria das suas condições de trabalho, reivindicam direitos, né, como classe trabalhadora, pressionam o Estado, né, questionam o Estado, os governantes, o empresariado, o patronato, no sentido de obter alguns, o que nós, de um modo geral, chamamos de sistema protetivo, algumas garantias e alguns direitos, né, como o salário mínimo, como um sistema de saúde que garantisse, né, desde aquele momento, né, a sua condição física, a sua condição de trabalho, de um modo geral. Então, a questão social era aquele contexto, era esse quadro que eu estou muito rapidamente pintando, apresentando, considerando a realidade da origem da questão social no mundo europeu, né? Ela é essencialmente isso, é o confronto de interesses entre aqueles que vivem do trabalho e aqueles que detêm o poder econômico, político, social, que detêm o controle do Estado, né? Então, a conjuntura daqueles anos iniciais da profissão era uma conjuntura difícil, porque a classe trabalhadora começa a se estruturar, a se organizar no partido, né, no Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, que vai ocorrer nessa década, né, nos seus sindicatos. Então, de um lado, a classe pressiona, de outro lado, o Estado e o empresariado e o patronato, de um modo geral, tem que dar algumas respostas, né? Então, a mediação, né, para a oferta dessas respostas vai ser constituída, no caso do serviço social, pela Igreja Católica, né? Então, a profissão ela surge a partir de demandas sociais, geradas pelo avanço da questão social, com a intermediação da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica buscava, naquele momento, recuperar, né, o seu poder que ela havia perdido com a República, né? A República separa a Igreja e o Estado, né? E a Igreja perde um certo controle sobre a população, do ponto de vista da religião, né? E ela vai acionar um conjunto de mulheres, né? Mulheres hegemonicamente localizadas na classe burguesa, embora não apenas, mulheres que têm não só a procedência, mas que têm um vínculo com o projeto da Igreja naquele momento, que é um projeto que atende aos interesses da burguesia nacional, né? Basta dizer que essas primeiras assistentes sociais, elas têm como grande material de referência sobre a sua orientadora da sua intervenção, são os documentos da Igreja Católica, as encíclicas, a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, de 1891, a encíclica do 40º ano, né, do Pio XI, que é de 1931, que orientavam, né, um comportamento da sociedade frente à questão social. A questão social é tão importante na história da humanidade de um modo geral, quer dizer, o advento do capitalismo traz uma forma nova, né, de relação social e uma relação na qual a classe que vive do trabalho é explorada, é usurpada de direitos, né? Então, a própria Igreja Católica escreve alguns documentos pontifícios, né, onde ela denuncia os abusos do avanço do capitalismo, principalmente em relação à condição de vida do trabalhador, né? Mas, de um outro lado, ela se posiciona absolutamente contrária a qualquer alternativa fora da ordem capitalista. Então, os documentos pontifícios desse momento histórico são documentos que criticam o capitalismo, né? Que propõem exorcizar o capitalismo dos seus demônios, dos seus equívocos, a grande luta pelo lucro, a usura, a expoliação da classe trabalhadora, não é? Então, ela critica o capitalismo, mas propõe uma alternativa intermediária, né? Como que uma certa humanização do capitalismo, e faz uma dura crítica à alternativa socialista, alternativa bolchevista, né? Que vinha no mundo europeu naquele contexto. Claro que isso chega no Brasil, nos documentos pontifícios, né?
E como a discussão do dia era a questão social, um grupo de mulheres, que eu já comentava, algumas delas, a fundadora pertencia a uma família ligada à burguesia agrária, né? Seus pais eram cafeicultores, né? E ela nunca estudou no Brasil, ela fez o primário na Suécia, depois ela fez a Escola Normal Social de Paris, né? Que era uma escola de ação social, né? Então, esta mulher, né, com um outro grupo de mulheres, né, que haviam estudado no colégio Desoiseaux, e elas se reúnem para estudar a chamada questão social. E trazem da Bélgica uma assistente social belga, que era especializada na questão social, e que vem dar um curso, o primeiro curso, sobre questão social. E ela traz o material didático desse curso, é o material da igreja, né? Os documentos pontifícios, os documentos, de um modo geral, do Vaticano, né, os pronunciamentos e as encíclicas papais. Ela dá esse curso para esse grupo de jovens, né? Eram jovens mulheres que queriam fazer alguma coisa, né, na sociedade brasileira, alguma coisa no campo social na sociedade brasileira. Então, este curso é dado no ano de 1932 pela Mademoiselle Adèle Delaunay, essa belga, e era um curso sobre o que é a questão social na ótica da visão da igreja, na perspectiva da igreja católica, né? Então, elas têm o curso, eu tenho um programa desse curso que eu estudei no meu mestrado, é um programa muito interessante, né? E quando a Mademoiselle volta para a Bélgica, elas resolvem criar um centro de estudos e de ação social. Porque a perspectiva, principalmente da pioneira, da fundadora, né, era que a profissão serviço social deveria se comprometer com a ação social. Interessante que a ação social era eminentemente uma ação política, né? Era uma intervenção no campo social, no caso aí junto aos trabalhadores brasileiros, né? No sentido de prepará-los para assumir a liderança nas lutas sociais e políticas, trabalhadores com essas características, com a perspectiva da Igreja Católica, para assumir a liderança nos próprios movimentos sindicais e de luta dos trabalhadores. Veja, tem aí já né, nós tínhamos o Partido Comunista de um lado, mas tínhamos toda a ação da Igreja apoiada pelo Estado para formar profissionais habilitados a lidar com a classe operária, preparar essa classe operária para intervir na questão social sob a luz da igreja, minimizando os impactos negativos do avanço da sociedade capitalista, preparando os trabalhadores para assumirem liderança no movimento sindical, e elas criam, não só, veja, em 1932 elas fundam esse centro, mas elas vão interferindo na criação da Liga Eleitoral Católica, da Liga das Senhoras Católicas, quer dizer, movimentos que ainda existem hoje, né? Elas vão interferir na perspectiva de dar uma marca católica para o movimento dos trabalhadores. E a visão que elas têm da questão social é a visão da igreja, né? Uma visão moralizadora, individualizada, né? E elas partem para fazer um trabalho com as operárias, principalmente com as mulheres operárias, né? Nas fábricas, né? Elas criam 4 centros operários, né? Para reunir mulheres trabalhadoras, para discutir a questão social e o seu comportamento moral, como é que elas vão conciliar, né, as tarefas e obrigações domésticas com a vida no mundo do trabalho, né? Mulheres no mundo do trabalho era uma novidade naquele contexto, né? Então elas fundam esses centros operários e criam a primeira escola de serviço social no Brasil em 1936. É muito interessante, porque elas vão o material também didático dessa formação, que eu também tive em mãos, tem ainda algumas coisas, é muito interessante. Porque o que se ensinava? Filosofia católica, a doutrina social da igreja, né? Com a própria metodologia que acompanhava esse pensamento da igreja,
que era uma metodologia que foi assumida pela chamada Ação Católica, que surge nesse momento nos anos 30, né? Com essas características de vinculação profunda à leitura que a igreja faz da realidade brasileira. Então, elas utilizam um método que ainda eu sei, hoje se usa, o que sobrou da ação católica, porque a ação católica também se transforma, né? Que elas denominavam ver, julgar e agir. O que existe ainda de movimento da ação católica, por exemplo, na classe operária, na classe trabalhadora, ainda usa esse método ver, julgar e agir. E elas levaram tudo isso para uma profissão, né? Com orientações, por exemplo, de puericultura, porque elas iam trabalhar com mulheres que deveriam saber como trabalhar com as crianças, como lidar com os filhos, noções de economia doméstica, noções do desenvolvimento da personalidade da criança, né? Noções de direito, tinha uma presença forte do direito, né? Nessa formação, então elas levaram isso para a construção de uma profissão. Eu tenho aqui, o tempo não vai permitir, alguns textos da própria época, né? Por exemplo, o que se queria, né? Quais eram as disciplinas? Religião, direito constitucional, higiene social, cultura geral, né? E essa proposta foi muito bem aceita pelas jovens católicas, mulheres católicas que buscavam ingressar no mundo do trabalho e que não é tão fácil como a gente pode pensar o que era, nos anos 30, uma mulher resolver trabalhar. Para onde ela podia ir? 3 profissões. Ela podia ser educadora, enfermeira ou assistente social, né? Que eram profissões femininas, né? Ou consentidas para a mulher naquele momento. E elas escolheram esse caminho. Não deve ter sido fácil, né? Porque elas todas eram muito ousadas, eram mulheres muito interessantes, eu tive a oportunidade de conhecer algumas delas, né? Eram verdadeiras lideranças, né? Na vida social, elas viajavam muito pelo Brasil, elas foram criando cursos de serviço social em todo o Brasil, né? Era um grupo bastante interessante, obviamente, neste contexto, com esta posição, que tem uma marca que vai ser uma marca histórica da profissão, que é a presença e o predomínio do pensamento conservador. O serviço social nasce conservador e antimoderno. É um peso para uma profissão, é um peso, né? Você nasce vinculado à igreja, com toda a carga conservadora do pensamento social da igreja, naquele momento, né? A defesa da família. Havia um código na Bélgica, chamado Código de Malinas, que assistentes sociais que foram para a Bélgica, né, trazem, e que é uma apologia da família, da ótica da igreja, né? A família como célula máter da sociedade, o ninho de amor. Bom, muito conservador, demais conservador, era esse pensamento da igreja naquele momento. Então a profissão ela nasce com essa perspectiva conservadora. Ela só vai modificar um pouco essa perspectiva, que não é nem profissional, pelo que eu li aqui, pelo que eu estou dizendo para vocês, encíclica. A influência era doutrinária. A grande matriz teórica que orientava, não é teórica, a grande matriz orientadora da prática dessa profissão era o pensamento doutrinário, né? Com todas as marcas conservadoras do que é uma doutrina. Uma doutrina você adere sem grandes questionamentos, não tinha nada de científico, né? E ainda mais uma doutrina que é da igreja, que tem dogmas, você tem que aceitar e ponto. A igreja disse, você tem que aceitar, então ponto. Então essa marca é muito forte, né? E eu estou lembrando essa marca do conservadorismo porque ela vai pontuar a nossa história, ela vai se renovando, ela vai se modificando. E atualmente nós somos profundamente marcados ainda por um ideário conservador, apesar de nos colocarmos absolutamente contrário, né, a inúmeras dimensões da ordem capitalista, ao capitalismo, para falar melhor, né, mais claramente. E aí tem coisas que não dá tempo aqui, mas que o centro, por exemplo, esse Centro de Estudos e Ação Social, colocava, por exemplo, o perfil dessa profissão. Vou só ler isso aqui para vocês, é até engraçado. Em fevereiro de 1936, inaugurou a escola. A formação dessa escola era ética, social e técnica. Um folhetinho de divulgação em 1937 diz assim: quais são as qualidades naturais que a carreira de assistente social requer? Ideal de fazer o bem,
devotamento e desinteresse pessoal, critério e senso prático de ação. Então, profundamente mesclada, né, de um ideal doutrinário. Qual é a profissão? O engenheiro não precisa ter o ideário de fazer o bem, né? Nenhuma profissão, de modo geral. Mesmo as mais antigas na sua história. Talvez a medicina, não sei. Né? Então, existiam predicados que as pessoas eram avaliadas, elas tinham que trazer uma carta de recomendação para ver se tinha perfil ou não tinha perfil. Depois se fazia teste psicológico para ver o quanto a pessoa era equilibrada para desenvolver. Claro, as nossas áreas não são fáceis, né? Nós estamos aqui diante de uma colega do sistema prisional, que vocês imaginam o que seja trabalhar no sistema prisional, né? O que é trabalhar com o sofrimento, com a morte, com a droga, né? Então, essas exigências eram extremamente fortes, né? E a visão da profissão nesse momento é de adaptar o indivíduo ao meio, né? Quer dizer, não modificar as pessoas, né? E até interferir no meio, como se falava naquele momento, para que as pessoas se adaptassem a esse contexto, né? Era adaptar, integrar, ajustar. Nenhuma perspectiva de mudar a sociedade, né? Claro que a escola cresceu, era uma escola feminina. Em 41 ela abre uma turma masculina, né? E que funcionou só um ano, porque depois voltou a ser de manhã as meninas e de noite. Eu ainda peguei isso, né? Já nos anos, final dos anos 60, ainda peguei isso. Separados, meninas e meninos, porque, né, era toda... Parecia o colégio de freira, a minha escola, né? Bom, mas eles criam, era um grupo forte, eles criam uma revista em 39, chamada Serviço Social, uma revista... Criam os centros operários, que eu falei, onde os trabalhadores, os nossos assistentes sociais, né? E o objetivo desses centros era amparo e educação da família carente, né? E os centros são decorrência da grande preocupação com a família, que era uma característica do pensamento conservador. Aliás, todas as vezes que a gente vê uma enorme preocupação com a família, cuidado que por trás pode ter, não necessariamente, o ideário conservador, né? Bom, naquele momento é criado, em 1940, o Serviço Social da Indústria, e o Estado começa a criar suas primeiras políticas na área social, esses departamentos sociais, né? Departamento de Serviço Social na Secretaria de Justiça, né? Então, a visão era de que o Estado deveria começar a intervir com trabalho junto a menores, falava-se assim, não criança e adolescente, como hoje nós colocamos, né? Então, eles vão ampliando, o próprio Estado vai ampliando o mercado de trabalho e, obviamente, o conteúdo doutrinário não dá conta, né? Você não vai resolver a questão da juventude, da família, etc., com as perspectivas religiosas da igreja. E aí nós vamos buscar uma matriz teórica mais consistente. Ora, a doutrina não é teoria, e a matriz teórica já traz outro suporte, né, de apoio para esta profissão. Então, nós vamos para os Estados Unidos, vai um grupo de 17 profissionais, um pouco do Rio, um pouco de São Paulo, vão para os Estados Unidos, aprender a fazer o serviço social norte-americano. Esse sim que tem um aparato técnico, tecnológico bastante sofisticado, né, que abordava a realidade da ótica do serviço social de caso, serviço social de grupo e serviço social de comunidade, trabalhos mais amplos, né, a partir de uma matriz teórica profundamente compatível, quer dizer, na verdade o positivismo, ele, em última instância, é incompatível com a doutrina, porque ele propõe, ele faz a crítica de alternativas metafísicas, mas que era compatível com as demandas que se colocava para a ação profissional. Então, tecnifica-se o serviço social apoiado no positivismo, que é uma matriz teórica de explicação da realidade profundamente conservadora. Quer dizer, é quase que uma história, né, de aprimoramento desse pensamento conservador, a história da nossa profissão. Neste momento, né? Então, durante algumas décadas, o Serviço Social brasileiro recorreu a essa matriz norte-americana, né, que se apoiava na ótica positivista, como eu estava dizendo, que valorizava a técnica, os procedimentos técnicos, como se faz um trabalho com grupos, como se aborda uma pessoa individualmente, como se faz uma orientação social, como se chega num trabalho comunitário, tudo garantido do ponto de vista da eficácia técnica
e profundamente despolitizados, né? O objetivo continuava sendo ajustar, integrar, adaptar as pessoas à realidade em que elas viviam. Isso funciona por muitas décadas, né? O Serviço Social Brasileiro. Acho que é nessa época que surge... Professora, é em 1940, né, que é aprovado o Código Penal, que está em vigência até hoje. E eu gostaria de deixar esse tema para que nós possamos continuar no próximo bloco, pode ser? Pode. Então, eu gostaria de estar encerrando o bloco 1 e nós voltamos em alguns minutos. Obrigada. Voltamos para o início do bloco 2, quando encerrávamos na época ali do período de 1940. Vou retornar a palavra para a professora Carmelita Yazbek, apenas ressalvando o que eu terminei o bloco 1 falando, né? Que em 1940 é aprovado e sancionado o Código Penal, quando ali ainda nós temos, né, várias questões, que é o código que tramita até hoje, né, que é atualizado, obviamente, com várias diferenças de 1940 para cá, estamos com muitos anos à frente, porém ainda é o mesmo código, né, com características conservadoras, com características daquela época ainda. Mas nele, obviamente, não tem especificamente nada da nossa atuação, mas naquele período, professora, sabemos que já começam, né, situações ali de assistentes sociais atuando nessas áreas que a senhora trouxe, com menores na época, né, não chamados ainda de adolescentes, mas também com pessoas egressas do sistema penitenciário. Então já tinha ali uma intervenção dos assistentes sociais com essa situação. Mais à frente é que nós vamos ter um aparato jurídico e aí eu vou voltar a conversar com a senhora sobre isso. Por enquanto, peço que a senhora continue e a gente volta a se falar. Estamos nos anos 40, né? Isso. 30, 40. Esse é um momento em que no Brasil é interessante isso, porque, como eu disse, a profissão dialoga com a realidade. No Brasil é um momento de expansão da legislação social. Aliás, a gente não pode esquecer que a CLT é desse momento histórico, né? A consolidação da lei do trabalho, medidas de saúde, proteção à saúde para o trabalhador. Então, o Estado brasileiro, nesse momento, no sentido de enfrentar a questão social, como os trabalhadores reivindicam melhores condições de trabalho, reivindicam direitos e um sistema protetivo, o Estado brasileiro responde, nós estamos no governo Vargas, vai responder exatamente com a CLT, com a legislação social. Quem é alcançado pela CLT, né, pela consolidação das leis do trabalho? Os trabalhadores assalariados, com carteira de trabalho e organizados, né, em sindicatos, partidos. Né? Então, para a classe trabalhadora, né, que tem uma carteira de trabalho e que tem, portanto, uma cidadania ligada à sua inserção no mundo do trabalho, o governo brasileiro cria, né, todo um conjunto de respostas, né, de garantia de alguns direitos, que, aliás, são os que a gente tem até hoje, né, em termos da CLT. Né, direitos em termos de jornada de trabalho, né, proteção em situação de saúde, né, a licença maternidade, tudo aquilo que constitui a legislação trabalhista, né, que melhora e que garante melhores condições a jornada, as 8 horas de trabalho ao trabalhador, é criado nesse momento. E nesse momento também são criadas outras, são dadas pelo Estado outras respostas. Aí você lembra a questão do sistema prisional, toda a legislação de proteção, o Código de Menores, né? Então você tem todo um conjunto de respostas. Estou chamando a atenção para isso, porque isso é campo de trabalho para os assistentes sociais. Né? Eles são absorvidos das indústrias. Mas o grande campo, o primeiro campo do governo federal, por exemplo, que absorve os trabalhadores dessa área, é a LBA, a Legião Brasileira de Assistência, que é criada em 1942. É o mesmo contexto. Isso vai criar uma dualização no sistema de proteção social brasileiro que a gente tem até hoje. Para o trabalhador, né, com carteira de trabalho, com emprego, você tem a CLT e todo o sistema de proteção ligado ao trabalho. Para os trabalhadores do mundo informal, para as crianças, adolescentes, os idosos, os deficientes, o governo cria a LBA, né? Que cria uma dualização não só
para os profissionais, mas no próprio sistema de proteção social. Então, os assistentes sociais são absorvidos por esse sistema que tem a ver com a assistência social. Tem uma história muito próxima da história da assistência social, né? A LBA, Legião Brasileira de Assistência Social, que foi criada sob o patrocínio da primeira-dama, era mulher do Getúlio Vargas, né? Que cuidava era presidente honorária da LBA, e essa parcela da população que hoje, vamos dizer, que era mais desprotegida, que não tinha trabalho, os órfãos, né, acabou ficando tudo sob a direção da LBA e com a participação grande desse trabalhador, assistente social. Quer dizer, ele é absorvido ali e também nas outras políticas, mas ali ele tem um campo grande de trabalho com essa parcela da população, né, que naquele momento eram considerados não trabalhadores, vamos dizer. Hoje, com todo o nosso desenvolvimento aí no estudo do que é o trabalho, graças ao professor Ricardo Antunes da Unicamp, o trabalhador do mercado informal é um trabalhador, né? Aliás, nós somos trabalhadores, nós somos a classe que vive do trabalho. Então, a gente ampliou essa noção de trabalho. Mas, naquele momento, era uma proteção resposta à organização política. Não se esqueçam que a questão social não é só a precarização da vida do trabalhador, mas ela é também a luta dos trabalhadores para obter, né, direitos e atendimento das suas necessidades. Isso vai por muitos anos, né, no campo do serviço social. A influência teórica é a influência positivista, com um restinho da doutrinária, trazendo aquilo que a Marilda diz, é um arranjo teórico doutrinário. A gente tem um resto da igreja, ainda a presença da igreja, mas já tem a perspectiva teórica forte do positivismo, que mantém a perspectiva do enquadramento, a perspectiva da integração, do ajuste, etc. Claro que essa situação vai se movendo historicamente, né? Ela vai se transformando, e por volta, final dos anos 50, né? Não podemos esquecer que em 52 tem a Revolução Cubana. Isso assusta a América Latina, assusta os governos, né, do risco de uma alternativa socialista. E aí você tem dois movimentos. No âmbito da Igreja Católica, que era ainda uma influência, você tem uma modificação profunda na ação católica, né? A ação católica dos anos 60 não tem nada a ver com a ação católica dos anos 30, porque era já um posicionamento da Igreja. Já era o Papa João XXIII, comprometido com a teologia da libertação, o trabalho com os pobres. Isso mexe com a América Latina de um modo geral, também com o Brasil, obviamente, no sentido de que a profissão precisaria se renovar, né? Porque a igreja também se renova, a sociedade se renova, politicamente nós estamos vivendo um contexto de grande efervescência, né, na América Latina dos anos 60, vamos dizer assim, finalzinho dos 50, 60, né? Avançam as possibilidades do campo socialista, né? Avança a própria teologia da libertação, que tem documentos muito interessantes daquela época, né? Serviço Social Pueblo, quer dizer, um serviço social ligado ao povo, um serviço social ligado às lutas de libertação da América Latina, e claro que isso chega no Brasil. Chega no Brasil numa hora difícil, porque em 64 nós temos o golpe, né? O golpe militar, que dificulta a discussão política sobre o perfil da profissão, mas, ao mesmo tempo, em toda a América Latina, a discussão sobre o serviço social era da profunda necessidade de renovar o serviço social, de reconceituar o serviço social, né? Mantendo a profissão numa outra direção. Se ela até então tinha servido aos interesses das elites, os interesses da burguesia, né? Era uma estratégia de enquadramento dos trabalhadores, ela se coloca numa perspectiva oposta a ela, né? Seja por influência da igreja, seja por influência de partidos políticos, que no Brasil, nesse momento, há muitos partidos clandestinos, né? Como a Ação Popular, Aliança Libertadora Nacional, ALN, Aliança Libertadora Nacional, quer dizer, há várias. Então, os assistentes sociais, eles começam a dar uma virada, porque a igreja muda, porque a sociedade muda,
porque as demandas para o trabalho do profissional não se enquadram mais apenas na perspectiva de ajuste e enquadramento, e parte para uma perspectiva de transformação. Tem um livro no Serviço Social Latino-Americano, um clássico, superado já, mas do ajuste à transformação, né? Que é um livro de um autor argentino, chileno, Anderegg, que diz, olha, não dá para ficar numa perspectiva do ajuste, nós temos que partir para romper com esta ordem, criar alternativas, né? De um lado você tem as mudanças na produção do próprio serviço social latino-americano. Estou falando latino-americano porque no Brasil o silêncio é total. Nós estamos sob a ditadura. O que a gente pode discutir? Discutir a metodologia da intervenção. Né? Tem alguns documentos clássicos que os assistentes sociais conhecem bem, documento de Araxá, de 1967, documento de Teresópolis, de 1970, 71, que discutem como fazer bem o serviço social tecnicamente. Enquanto a discussão de toda a América Latina era como fazer bem o serviço social politicamente, a nossa era como fazer bem o serviço social tecnicamente. Mas as coisas caminham, né? E no contexto mesmo desse movimento, você tem outros golpes militares na América Latina. Você tem um golpe na Argentina, que é brutal, um golpe no Chile, que é brutal, né? Que deixam mais de 3 mil mortos, os dois, cada um, 3 mil num, 3 mil no outro, né? E você tem uma certa abertura no serviço social. Então, esse movimento, ele é um movimento muito importante, né? Que na América Latina recebeu o nome de Movimento de Reconceituação da Profissão, que é a consciência da profissão sob vários aspectos, teórico, político, técnico, metodológico, ético, de que era preciso reverter a direção social daquela profissão conservadora, né? E encontrar um caminho crítico para a profissão na América Latina. É um movimento muito bonito, né? No continente, na busca de renovação, né? Que coincide com o avanço de um serviço social ainda de influência americana desenvolvimentista, quer dizer, a profissão se punha, vamos ajudar, colaborar com o desenvolvimento nacional, né? Entendendo que o desenvolvimento era um processo linear. Hoje nós somos subdesenvolvidos, o discurso da época, né? Mas chegaremos ao desenvolvimento. De repente a gente percebe que não é assim, que o ser subdesenvolvido é condição para o desenvolvimento no mundo desenvolvido. Quer dizer, e isso é verdade até hoje, quer dizer, a gente paga o preço de estar numa periferia do capitalismo, sustentando o desenvolvimento do capital. E a profissão percebe isso e começa a avançar politicamente, né? E buscar caminhos de renovação. No Brasil, isso acontece, é que não é o nosso objeto aqui, mas se a gente lembrar do que ocorre no mundo nos anos 60, né? É um período de profundas transformações. A Revolução Feminina, a Revolução Sexual, o sutiã que elas queimam na rua, né? Woodstock nos Estados Unidos, os Beatles. É uma década histórica na história da humanidade. Quer dizer, ela é uma época de rebeldia, de mudanças, de enormes transformações. Claro que a profissão não passa ao lado disso tudo. Ela sofre esses impactos, né? Do que ocorre no mundo, ela sofre os impactos do que ocorre na Revolução Cubana. É a década do Che Guevara, né? E eu me lembro, aí eu já estou aí, né? Ele vem ao Brasil. Todo mundo com as camisetas do Guevara, todo mundo, né? A teologia da libertação era muito interessante. Nós tínhamos padres que defendiam a luta armada, né? A igreja defendia a luta armada em alguns teólogos que ainda estão vivos, alguns daquele momento, né? E na Igreja Católica Brasileira também, né? Tinha alguns padres que se comprometeram com a luta de apoio aos camponeses. Então foi um momento, e isso claro que nos alcança, e nós começamos a buscar caminhos. Não apenas de renovação técnica, como Teresópolis, fazer bem uma entrevista, fazer um grupo bem, mas de renovação política. Né? E no Brasil você tem, de acordo com o estudo do professor Zé Paulo Neto, 3 grandes tendências desse processo. Uma delas que era a modernização conservadora daquilo que se fazia no sentido mais do serviço social americano, que a gente, né? De um modo geral, a gente rompe com o serviço, vai rompendo cada vez mais. Mas ainda
tem uma vertente que moderniza a profissão, avança tecnicamente, qualifica tecnicamente, de formas de abordagem, formas de entrevista, né? Projetos, planejamento, estatística, a gente avança tecnicamente, sabe? Nos avançamos ali, técnicas de administração, naquele momento era administração, hoje a gente fala gestão. Técnicas de administração de um programa social, elaboração de políticas, planejamento social, então, tudo isso a gente trouxe na matriz da tecnologia norte-americana, né? Isso foi uma vertente forte, que ainda tem um lastro grande hoje, não está presente, né? De um outro lado, surge ali uma tentativa de atualizar aquela perspectiva conservadora e doutrinária que se representou pela aproximação do serviço social das abordagens da fenomenologia existencial, né? Que entendia que a profissão tinha que trabalhar com o vivido, né? Com a experiência vivida aqui e agora, né? E os assistentes sociais avançaram nesse tema, né? Algumas experiências concretas, algumas propostas concretas de abordagem na linha da fenomenologia foram construídas nesse momento. Por exemplo, a professora Ana Augusta Almeida, da PUC do Rio de Janeiro, construiu uma proposta que tinha 3 apoios: a profissão, trabalha com a pessoa, com o diálogo e com a transformação. Isso era a fenomenologia, né? Ou seja, eu lido com pessoas, portanto, com sujeitos, com pessoas que têm, né, o seu projeto, a sua história. Lida com o diálogo, estabelecendo uma relação profissional de diálogo, né? Por exemplo, na abordagem na saúde, no campo da dependência química, o enfrentamento das drogas. A gente avançou nessa posição naquele momento, né? De uma relação dialógica, eu me colocar no lugar do menino dependente do crack, para ele ver como ele se sente, tentar apoiá-lo a partir daquela condição. E a ideia de transformação social na fenomenologia, naquele momento, era assim: se eu me transformar, o mundo se transforma, né? Quer dizer, era o princípio diverso daquela perspectiva transformadora que a gente vai encontrar na terceira vertente, que é a aproximação do serviço social com o marxismo e com a tradição marxista. No começo, um marxismo sem Marx, né? Um marxismo panfletário, né? de manuais, né? O que é classe, o que é mais-valia, não é? E depois, né? Que aí eu acho que é o quarto Marx, não, a Marx e Marx, que é a aproximação do marxismo com Marx, né? Tudo nesse contexto de renovação, de busca de caminhos. E aí eu diria que o serviço social brasileiro não tem apenas um suporte na matriz positivista. Ele tem um suporte em outras matrizes, né? A fenomenologia não chega a ser uma perspectiva teórica, mas ela é uma visão filosófica, que cria alguns grupos fortes no Rio Grande do Sul, no Ceará, né? Grupos que defendiam aquela abordagem da Ana Augusta, né? Um grupo, né, São Paulo e Rio, que no primeiro momento defende o aprimoramento da matriz modernizadora, que nós avançamos tecnicamente, né, e aos poucos a penetração da abordagem marxista, né, que essa realmente vai causar ela se propunha a uma ruptura com toda a abordagem tradicional dessa profissão. No primeiro momento a gente chamava assim a intenção de ruptura. Agora eu diria que, pelo menos do ponto de vista dos conhecimentos, da leitura de realidade, houve uma ruptura, embora coexistindo com a presença ainda do pensamento conservador. Porque o conservadorismo ele tem lá a sua história paralela e junto com a nossa história. Então, esse movimento de reconceituação ele é um marco no serviço social da América Latina, do serviço social brasileiro, né? E a partir daí se inicia um profundo processo de renovação do serviço social brasileiro, que aí vai tendo nas décadas de 80, 90, outros marcos e outras características. É um momento muito importante, né? Essa consciência, né, de que a profissão não se colocava a serviço da população que a buscava, mas se colocava a serviço da manutenção da ordem do capitalismo, né? A gente toma essa consciência, né? E é uma consciência política, de que lado eu estou. E aí tem esse outro marco que eu, pelo menos, tenho considerado
que é a produção de uma assistente social brasileira, chamada Marilda Yamamoto, que acho que todos os assistentes sociais do Brasil conhecem e leram. Se não conheceram e leram, tem uma lacuna brutal na sua formação. Mas a gente às vezes encontra nas viagens pessoas que não conhecem a Marilda, né? No programa de capacitação agora que a gente está fazendo, você vai lá para o Pará, vai para o interior do Pará, o pessoal não conhece a Marilda. É triste. Mas, em princípio, é triste. Né? Em 1982, ela escreve uma dissertação de mestrado, né, que resultou num livro, que é uma bíblia, né, já deve estar na 50ª edição, não sei qual. É uma bíblia para os assistentes sociais, né, e que se chama Relações Sociais e Serviço Social, que é um livro que busca entender o significado social da profissão na sociedade capitalista, que traz a questão social como a grande demandante, a grande matéria-prima onde a gente trabalha, sobre a qual a gente trabalha, né? As múltiplas faces da questão social, porque uma característica da nossa história é a diversidade de campos de trabalho, né? Tanto eu posso estar no sistema prisional, como eu posso estar no CAPES, lidando com pessoas dependentes de química, como eu estou no hospital, como eu estou numa escola, como eu estou num plantão de assistência social, não existe mais plantão, num centro de assistência social, né, atendendo pessoas que demandam estratégias de sobrevivência, apoio para sobreviver. Então, a diversidade ela cresce, né? Então, o mercado e o mundo do trabalho da assistência social é vastíssimo, principalmente, né, nesse momento dos anos 80, que são os momentos em que a gente muda o modo de ver a realidade. Com isso, eu não estou dizendo que homogeneamente todos os assistentes sociais assumiram essa posição, mas a leitura da realidade, quer dizer, entender um pouco melhor o que é o capitalismo, né? Decifrar o capitalismo, né? E como o capitalismo, como um sistema, um modo de produção, é perverso com a parcela que vive do trabalho, né? E é essa parcela que luta para obter direitos, conquistas. A Marilda hoje diz assim, lutar por direitos do capitalismo é confrontar o capitalismo, porque o capitalismo, pela sua lógica de reprodução, atende muito mais aos interesses do capital que aos interesses do trabalhador. Então, é uma luta histórica para conseguir ver reconhecidos direitos do trabalho, direitos dos que não trabalham, direitos dos deficientes, direitos dos idosos, né? Direitos dos presos, né? Das crianças, dos adolescentes. Então, a profissão ela foi se voltando para essa perspectiva de lutar e de operacionalizar, não é só lutar por, né, direitos sociais. Então, é uma grande mudança, uma enorme mudança, né, que vai refletir em todos os nossos campos de trabalho, que vai chegar, né, a todos os campos de trabalho, que chega ao serviço social, né, também pela mediação das pós-graduações. A nossa pós-graduação se torna um celeiro de análises, né, críticas dos campos de trabalho, da profissão, da realidade onde os assistentes sociais se inserem. Em 1971, né, no lastro aí da reconceituação, é criado o primeiro programa de pós-graduação em serviço social no Brasil, na universidade que eu trabalho, na PUC de São Paulo, né, criado um mestrado. Uma década depois, em 81, é criado o primeiro doutorado em serviço social. E aí você tem uma massa crítica muito importante para mudar as possibilidades da profissão. Uma produção enorme, né? Uma produção bastante significativa e uma possibilidade oferecida à profissão de, no âmbito da produção do conhecimento da sociedade brasileira, entrar em interlocução com as ciências sociais, com a psicologia, né? Nós somos reconhecidos pela CAPES, né, nesse momento, pelo CNPq, como área de pesquisa, né? Nós temos pesquisadores financiados tanto pelo CNPq como pela CAPES. Claro que isso muda a cara de uma profissão. Claro que isso alimenta aquela opção original da Marilda, porque não é só ela, outros escreveram com outros autores marxistas, né? Porque, claro, você descobre Marx, você descobre Gramsci, né? Descobre a concepção de Gramsci sobre sociedade civil, né? Sobre as classes subalternas,
Descobre a Agnes Heller, né, que trabalha o cotidiano como um momento rico, onde se realiza a possibilidade do humano genérico, do humano pleno, capaz de realização. Você chega a Thompson, você chega hoje a Lukács, né, que vai discutir qual é a essência do ser social. Isso tudo pela universidade, né? As nossas dissertações, as nossas teses, né, que são muitas hoje, eu não tenho o número preciso, mas são muitas. Só na minha instituição já tem quase 2.000 mestrados e uns 600, 700 doutorados. Isso é uma massa crítica. Isso são 32 pós-graduações, né? 32 programas no Brasil, discutindo tudo, discutindo o serviço social no sistema prisional, discutindo o trabalho do serviço social com crianças e adolescentes, discutindo a Fundação Casa, a FEBEM, a Fundação Casa, o Hospital das Clínicas, os hospitais todos, etc, etc, etc. Né? Então, você tem um lastro aí que foi mudando, né? Aquele movimento de intenção de ruptura, ele foi acontecendo, né, na prática. Né? E aí nós temos os anos 80, que eu acho que pode dar uma paradinha agora, os anos 80 que foram muito importantes para a profissão, porque nós nos inserimos nas lutas e nos mecanismos concretos de construção de políticas sociais. Se nós formos, até o final dos anos 70, agentes terminais na execução da política, como diz o nosso Zé Paulo, nós éramos operadores, né? Quando você fez uma política social para criança e adolescente. Quem é que leva ela lá para a ponta? Política para os detentos. Quem é que operacionaliza? Quem é que está lá conversando com o preso? Quem é que está lá conversando com a família no judiciário? Né? Que a criança vai ser retirada ou vai ser abrigada. É o assistente social, ele sempre foi um executor efetivo da política. Não tem outra profissão que te ponha tão de cara com a questão social como o serviço social. Isso eu garanto. Nós estamos lá, com todas as consequências, com todas as misérias resultantes desse processo. Ouvir a minha professora falar assim me deixa até emocionada. Tá bom. Para nós, assistentes sociais do sistema penitenciário, é um grande prazer ter a senhora, uma pessoa com tanta experiência, conhecedora da história. E eu falo aqui em nome de todos os assistentes sociais. Nós somos hoje em base de 350 assistentes sociais, considerando as que atuam no sistema prisional como um todo, tanto nas unidades prisionais como nas unidades de atenção aos egressos familiares e também penas alternativas e hospitais de custódia. Vocês estão nos hospitais também estamos nos hospitais de custódia e essa videoaula ela vai para todas essas profissionais. A maioria, eu falo todas porque somos a maioria mulheres. Uma profissão predominantemente... Exatamente. Mas temos homens também que atuam no sistema, então todos e todas as assistentes sociais e os assistentes sociais poderão assistir. No próximo bloco a gente vai poder conversar um pouco mais, então acho que, porque em 84 tem a LEP, né, e ali traz mais a eminência também da nossa profissão, então a gente vai poder conversar mais um pouco sobre a profissão e sobre o nosso trabalho dentro dela. Obrigada. Retomamos então com o último bloco desta videoaula que a professora Yasbeck está lecionando para nós. Retomando a última discussão, eu gostaria de salientar que ainda nessa obra que a professora citava, é nessa mesma obra que a professora Marilda, ela também nos reforça a ideia de pensar o trabalhador assistente social como trabalhador assalariado também, como partícipe dessa classe trabalhadora. E quando nós pensamos que nós também compomos essa classe trabalhadora, não mais trabalhamos com os usuários como somente eles compondo essa classe trabalhadora, não é, professora? Mas que nós também compomos e fazemos parte dessa classe trabalhadora com todas as suas consequências, participaremos aí de todas as suas consequências também. Quando formos contratados pela instituição, estaremos ali numa dimensão dupla, né, assalariada na contratação, inclusive nas questões de
digamos assim, do estatuto assalariado no qual é submetido todo trabalhador. Então, nós teremos as questões profissionais da nossa formação, nós somos profissionais de graduação, que teremos todas as qualificações as quais a nossa formação nos traz, mas teremos as demandas institucionais as quais nos serão postas. E ali várias contradições que todo momento a nossa profissão vai trazer. Então, nesse contexto, essa obra também é muito rica para trazer que essa condição de trabalhador assalariado, ela precisa ser estudada e trabalhada para que a gente possa, nessa consciência de perspectiva classista também, saber para que posição que a gente está tomando a partir daquele momento, né, professora? Bem, então eu vou tentar resumir os anos 80 e 90, porque foram anos extremamente ricos. Primeiro, no sentido da expansão das políticas sociais no país, com a Constituição de 88, né? Com a nossa presença concreta na construção de muitas dessas políticas, o ECA, o SUS, o SUAS, várias políticas tiveram a presença e a participação de assistentes sociais na sua formulação. Então, foi um momento em que demos um salto, né, em termos de trabalho, descentralizamos a nossa intervenção, porque as políticas sociais, nessas décadas, elas se descentralizaram, interiorizaram a ação, né? O Sistema Único de Assistência Social, o Sistema Único de Saúde, as ações previstas na proteção da criança, do adolescente, infância e juventude. E tudo isso criou um campo grande de trabalho, né? Num contexto adverso, porque nós não podemos esquecer, não vou fazer análise de conjuntura, que neste momento é o auge do pensamento neoliberal no país, né? Com todas as suas consequências para a população trabalhadora, onde nós estamos inseridos, né? Com a consequência da privatização desses serviços, né? Houve momentos nessa história dos anos 80 e 90 em que a perspectiva de privatização quase que colidiu com a perspectiva da consolidação dessas políticas. Isso a gente viu forte no governo Fernando Henrique, com a criação do programa Comunidade Solidária, que defendia a solidariedade social para responder a questões que eram de responsabilidade pública, de responsabilidade estatal. Então foram momentos difíceis de um lado, né? E ricos de outro, porque nós ampliamos as nossas análises, ampliamos a nossa presença no Brasil e na América Latina. O Serviço Social Brasileiro levou uma proposta de mestrado e doutorado para várias cidades de Portugal, Coimbra, Lisboa, Porto, né? Na América Latina, nós tivemos na Argentina, né? Levando também a criação de pós-graduação. Quer dizer, a gente difundiu, né, para outros lugares, para outros países, a nossa proposta. E eu esqueci de dizer, dar uma informação importante, em 1979, nós tivemos um importante congresso, né, no âmbito do serviço social, que é o terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, CBAs, terceiro CBAs, onde nós demos a virada, né? Uma coisa é a virada teórica, é você descobrir o caminho intelectual para explicar a sociedade em que se vive. Outra coisa foi uma virada concreta, organizativa, que foi nesse terceiro Congresso da virada. Basta dizer que o Congresso ia ser presidido, veja que nós estamos na ditadura, em 79, pelo ministro do Trabalho, Murilo Macedo. E nós destituímos, eu já estava aí, né, este ministro que era da ditadura, e colocamos, naquele momento, o Lula, presidindo o Congresso dos Trabalhadores. Então, para mostrar como era a história e como a gente tinha posições políticas bastante avançadas, eu diria. E levamos isso para o continente, marcamos a construção de várias políticas, né? E eu vou pular um pedacinho aqui, e eu vou chegar agora a esse início de milênio, né? Nós estamos nos anos 2000, e a gente vai avançando na clareza de uma tese que eu acho fundamental para entender a profissão e para entender as políticas sociais, né? Essa tese, que eu redigi assim: há uma profunda relação entre as mudanças em andamento na ordem capitalista dos últimos anos, a reestruturação produtiva, né, no campo da indústria, no mundo do trabalho de um modo geral, ela muda, né, o padrão de produção e de acumulação, que era fordista, taylorista, e traz um novo padrão flexível,
de inspiração no toyotismo, né? Ela muda o mundo do trabalho, né? Precariza o mundo do trabalho, né? Você tem a perda enorme de postos de trabalho, aí começa o desemprego global, que é enorme, né? O último dado que eu tenho, talvez seja superado, é que haviam 200 milhões de desempregados no mundo, exatamente por essas transformações no modo de produção, de um lado, né? Por transformações na acumulação, que trazem o chamado capital financeiro, a hegemonia do capitalismo liberal financeiro, quer dizer, o dinheiro fazendo dinheiro sem o trabalho, embora o lastro básico seja o trabalho da sociedade capitalista, não é? E com todas as consequências, a precarização do trabalho, o desemprego, né? O crescimento do mundo do trabalho informal, né? O retorno a práticas superadas, quase que pré-capitalistas, do trabalho infantil, trabalho escravo, você vê isso voltando, né? Começa a voltar nesse início de milênio. Então, essas mudanças que ocorrem no mundo da produção, no mundo do trabalho, e que ocorrem no mundo da acumulação, com a financiarização da economia, né? Com a globalização, né? A mundialização financeira e a globalização, né? Que cria novas estratégias de produção, né? Descentralizam a produção, né? Criam um modo de acumulação que desvaloriza o trabalho, que desqualifica o trabalho, que intensifica o trabalho, toda a nossa discussão no núcleo do qual nós fazemos parte de pesquisa na PUC, da professora Raquel Reicheles. Então, as mudanças são muito profundas. E o que a gente vai percebendo é que há uma profunda relação entre essas mudanças e as políticas sociais, aonde nós estamos inseridos como trabalhadores, né? As políticas começam a mudar. Isso se sentiu muito forte no mundo europeu, no primeiro momento, onde você tinha o chamado Estado de Bem-Estar Social, o Welfare State, né? Um Estado, né, com políticas universais. Claro, a desigualdade continua, né? A questão social continua, ela é constitutiva do capitalismo. Não há capitalismo sem desigualdade. Isso continua naquele contexto do Estado de Bem-Estar Social, né? Os anos dourados, né? Que terminam por volta dos anos 70, né? Que vão dos anos, né? Chegam a esse momento e começam a sofrer o peso do ideário neoliberal. Então, as mudanças, né, no campo da política social apontam a privatização, né? Basta olhar a saúde hoje, com todas as OS, né, tentando privatizar, há mudanças também no perfil da própria política social, que ela vai se tornando focalizada, seletiva. O Bolsa Família nada mais é que isso, ele é um retrato disso, quer dizer, as primeiras mudanças são na França, quando surgem políticas que eles chamam assim, políticas renda mínima de inserção para os trabalhadores desempregados. O cara perde emprego e não consegue. Aí vem essas políticas para equilibrar um pouco as questões, para mantê-lo, né? Eles se comprometem a arranjar emprego. Começam na França, desde 93, né? Nessa etapa contemporânea, pelo menos, né? Isso vai se expandindo. A gente pensa que é no Brasil que nós temos o Bolsa Família. 19 países da América Latina têm, quase todos. 17 países da Europa têm. Quer dizer, essa estratégia, né, do capitalismo de dar conta das consequências dessas transformações que ocorrem no mundo da produção. Seria muito pior, né? Ela não resolve nada, mas seria muito pior se a gente não tivesse nenhuma estratégia. Veja, então isso pega de cheio o serviço social, que vai acabar sendo o operador, né, dessas mudanças que acabam acontecendo nas políticas sociais. Ele vai... É uma coisa muito dura, eu acho. A gente controla a condicionalidade do Bolsa Família. Qual é o profissional que controla se a criança está na escola ou está frequentando posto de saúde? É o assistente social, né? Que deveria estar fazendo um trabalho melhor com essas famílias, um trabalho político, um trabalho mais sério, e acaba não conseguindo fazer. Então, para dizer, as mudanças na política mudam as demandas, apertam o assistente social, como esse trabalhador que ela está lembrando, né? Como todos os trabalhadores, a gente começa a sofrer todas as pressões dessas mudanças na política. A gente nem lembra de brigar por políticas universais, mesmo porque as duas políticas universais, saúde e educação no Brasil, estão muito precarizadas, né? Embora, em princípio, sejam universais.
Isso muda o estado de bem-estar, muda o mundo da política e traz difíceis consequências para nós, assistentes sociais. Nós enfrentamos. Eu diria que o assistente social é um profissional habilitado a enfrentar novos desafios, né? E vem enfrentando esses desafios, né? Ele é um profissional preparado para elaborar e executar políticas e construir a política, gerir essas políticas, né? E nós enfrentamos hoje as consequências dessas mudanças totais na sociedade capitalista, né? A crise de 2008 coloca uma massa de população numa situação muito delicada, uma massa de população que precisa da política pública para sobreviver, né? Crescem as demandas por saúde, crescem as demandas por educação, crescem as demandas por habitação. Isso tudo interfere com o perfil do profissional que vai operacionalizar isso, né? Nós vamos ser os gestores dessas políticas, nós vamos, claro, em determinados níveis, né? Nós vamos lidar com essa população, né? Com as consequências dessas mudanças. E eu acho que aí, e se a gente trouxer a questão para o dia de hoje, né? Quaisquer que sejam as mudanças, falando de um jeito muito simples, vai sobrar para nós, né? Vai. Quer dizer, se tiver corte na bolsa da política tal, quem vai gerir o corte é você, sou eu, né? São os assistentes sociais, né? Então eles pulsam, eu estou dando esses exemplos, porque a gente pulsa com a realidade, a gente se move conforme aumentam as demandas, conforme as crises, né? E aí, no último Congresso Brasileiro, eu me lembro que eu terminei dizendo assim, que a gente vai enfrentando cada vez mais conjunturas adversas. A gente se especializa em trabalhar na adversidade, é verdade, na corda bamba, sem recurso, né? O que é isso que nós estamos fazendo aqui? Não tem recurso de fazer lá, faz de outro jeito. A gente vai se moldando, vai se adaptando, não no sentido pejorativo, no melhor sentido possível. A gente enfrenta a conjuntura adversa em todas as políticas, né? Nós confrontamos essa sociabilidade do capital, que é individualista, que é egoísta, que é competitiva. Nós brigamos com um bicho grande, né? Mas acho que a gente está dentro disso, né? Nós construímos mediações para enfrentar as desigualdades, né? E interferir na vida cotidiana da população com a qual a gente trabalha, seja aqueles que vivem trabalhadores, os indivíduos sociais com os quais nós trabalhamos. Construímos nossas estratégias, nossas trincheiras, para enfrentar as manifestações da questão social. Porque a questão social muda, né? Eu diria que hoje, por exemplo, desemprego, precarização do trabalho, né, são faces da questão social que chegam aos lugares onde nós trabalhamos, né? Você trabalha na saúde, você trabalha... Nós lidamos com a população de rua, que eu nem... né? O último dado já deve estar superadíssimo. Nós temos 17 mil pessoas morando na rua em São Paulo, na cidade, não no estado, né? E quem lida com os abrigos, com os albergues, com essa população, são os assistentes sociais. Se aumentar o número de gente na rua porque mudou a conjuntura, somos nós também. Então, eu acho que o profissional, ele desenvolveu estratégias, né, para confrontar a sociabilidade capitalista, para defender direitos sociais. Defender direitos sociais de presos, né? A gente até apanha por isso. Imagine que alguém vai defender direito social de bandido, defende direito social, ao mínimo de dignidade que todo ser humano tem direito, né? Então, a profissão, ela se move num terreno de muitos confrontos, de muitas contradições, né? E ela tenta dar conta, né, das suas responsabilidades, né, na área da construção do direito, na área, claro que respeitando a dignidade dessa população, né, e sem deixar, vamos dizer, de interferir concretamente, sempre na linha da construção de outra sociabilidade, de outros valores, né? A gente rema contra o capitalismo, né? E às vezes a gente tem pesquisas, por exemplo, que você conversa com adultos, crianças, etc., e eles sabem, né, da pressão social para adquirir um menininho que nós entrevistamos, um aluno minha, me orientando a minha entrevistou, que recebia um salário mensal, a família dele recebia, mas ele não ficava... Claro, o salário era para a família comer, né? E ele trabalhava na Avenida Paulista, Avenida Brasil, com a 9 de Julho, vendendo balinha. E aí ele dizia para a assistente social, olha, Tom, já sabe que
aquele dinheiro para minha família comer. Eu cumpro tudo, eu estou na escola, eu faço a jornada ampliada, eu faço tudo que eu tenho que fazer para receber aquela mensalidade. Mas eu quero um PlayStation. Eu não tenho nem coragem de pedir para o meu pai e para minha mãe. Porque eles trabalham também, o salário não dá para comprar um PlayStation. Às vezes não dá na classe média, né? Então ele colocava assim, ele assim, porque eu sei que é. Aí eu falei, mas isso é uma pessoa. Isso é a sociedade competitiva que te cria necessidade, que te cria valor. Cria, mas eu quero. Então eu vou trabalhar para ter isso. Não vou roubar, não vou fazer nada. Eu cumpro tudo que eu tenho que fazer. Então, o peso do celular do ano, não precisa falar muito, né? Sobre os nossos jovens, é assustador. Então, esse ideário a gente confronta, né? Essa sociabilidade a gente confronta, do individualismo, da competitividade, do puxar o tapete, né? E não é fácil, e cada vez é mais difícil, né? E com as pessoas com as quais nós trabalhamos, eu acho que é um enorme desafio. Então, eu acho que era isso que nós tínhamos. Bom, convivemos cotidianamente, né, com o número crescente de população que vivencia a pobreza, a injustiça, né, a violência, né? Eu não falei nenhuma situação de violência. Violência doméstica, violência contra o idoso, a violência contra a criança, a violência contra a mulher, né? Nós sabemos decora a Lei Maria da Penha. Tem que saber, tem que saber, tem que saber. Então é uma profissão que lida com a miséria do mundo, no certo sentido. Mas eu acho que o serviço social hoje está pronto para isso, né? Claro que estou fazendo uma ampla generalização, e vocês sabem também que o avanço do pensamento pós-moderno fez duros estragos na nossa perspectiva mais ampla, mais global e mais societária, né? E que está aí no mundo da produção do conhecimento, a gente está lidando com um ideário também que desqualifica as grandes explicações sobre a realidade, né, que volta para o efêmero, para o micro, né, em si mesmo, não que não seja importante, a vida é feita dessas coisas, do pequeno, do efêmero, do subjetivo, mas isso tem que ser contextualizado, né? A gente se move contextualizadamente, a profissão, a política e acho que todos nós, né? Você está dentro de um contexto, você pode discordar desse exemplo do celular do ano, mas é assustador. Um ano depois, meu filho, o celular já está velho. Como está velho? Está novo, está bom, mas eu quero no ano, né? Então é assustador esse ideário que o capitalismo trouxe, né? Do consumo desenfreado, do prazer desenfreado, né? Da desresponsabilização, da alienação política, né? Então a gente vai contra a maré defendendo tudo isso, né? Os outros valores que são os valores da profissão e que estão num código de ética que é muito bonito, que termina propondo uma outra ordem societária, porque nessa é muito difícil fazer aquilo que a profissão se propõe pelo seu projeto ético-político. Eu acho que é isso, assim, de Globo. Ficou muito resumido, porque é uma longa história, 80 anos em uma hora é muito pouco tempo, né? Sim, professora, mas a senhora tem essa capacidade de trazer as principais ideias e conexões, Algumas, né? e eu creio que ainda dê tempo de nós podermos fazer algumas discussões mais específicas, então, da nossa área, para a gente poder finalizar e esse material ficar guardado, né, como um presente realmente aos nossos assistentes sociais. Bom, eu gostaria então de trazer alguns pontos importantes para essa discussão. Primeiro, lembrar daquela citação que o Zé Paulo nos ensina, né, de que, e outros autores também, de que o nosso espaço de trabalho, ele é, como a senhora também trouxe o tempo todo, ele é demandado pela realidade, né? Não somos nós mesmos que criamos esse espaço de trabalho. Então, justamente todo esse histórico que a senhora traz, ele mostra o quanto ele também é renovado o tempo todo, diferente, mas que essa questão social, ela é o que qualifica essa nossa ação. Infelizmente, é sobre ela que a gente vai atuar e as suas diversas expressões. E uma das autoras que nós nos respaldamos hoje, dentro do serviço social para estudar e entender a prisão, é a Andréa Torres. E ela faz uma afirmação muito forte, dizendo que a prisão ela é uma das expressões da questão social, pela forma com que ela está posta hoje. Considerando que o perfil das pessoas que estão presas, elas são em sua maioria pobres, negras, sem escolaridade, né, que moram em todas as condições já de pauperilismo que a gente conhece. Então, assim, o perfil mesmo, que é o mesmo perfil das pessoas que recebem a Bolsa Família, perfil de desemprego. Então, assim, pesquisas também apontam, inclusive a minha dissertação de mestrado, eu
estudei, as pessoas que tiveram acesso aos direitos sociais previstos como saúde, educação, lazer, todos esses direitos, antes, durante e depois da prisão, como foi o alcance, a gente verifica que muitos deles já não tinham esses direitos antes de serem presos. Verificamos que alguns até conseguiram alcançar alguns direitos até mais dentro da prisão do que fora dela, porque alguns direitos a gente consegue garantir, outros não, né? Dentre eles o trabalho, a gente sabe que tem uma dificuldade maior por causa da população, e depois que a pessoa está em situação egressa, o trabalho, sem dúvida nenhuma, ele é o mais difícil, porque a passagem pela prisão, realmente a gente sabe que ela deixa marcas na vida da pessoa, né? Presa, que ela é para sempre. Então, assim, por que eu estou trazendo esses dados? Porque essa população hoje, somente no estado de São Paulo, ela está no número de 230 mil pessoas presas. Atualmente, ela se renova. Então, assim, são pessoas que vão passando pela prisão e que vão saindo e que vão ficando com essa marca da prisão. Mas hoje nós temos 200... Isso. Muitos ficam na rua como moradores de rua porque não tem. A senhora orientou uma dissertação sobre isso. A senhora sabe, inclusive, que tem um CDP, né? A senhora descobriu isso junto com o seu orientando, né? Que recebe bastante pessoas em situação de rua. Então, assim, a questão social, para nós que somos estudiosos dela, nós vamos... É muito interessante até para a gente que estuda. A gente vai achando links, o quanto ela se relaciona, porque a realidade ela tem essa característica, né? Ela é contraditória e se relaciona, dialética, né? O tempo todo. E aí eu me lembro quando o seu aluno ele me disse, poxa, tem um centro de detenção que recebe pessoas nessa condição. Então, essas pessoas que, como diz também essa autora, são a lata de lixo da sociedade, em alguns momentos é feita uma profilaxia social. Elas são mandadas para algum lugar, né? Então, assim, esses delitos, em sua maioria, também é exemplificado que eles são contra o patrimônio, o que também tem a ver com o exemplo que a senhora traz. Então, são crimes contra o patrimônio. As pesquisas também apontam os crimes contra o patrimônio voltados ao artigo 155, artigo 105, geralmente roubo ou furto, né? Então, assim, essa vontade, esse desejo das pessoas em terem bens, né? O que é gerado por essas questões que a professora acabou de trazer, né? O adolescente ou o adulto que já vai desejando ter coisas que a própria sociedade estimula, né? As próprias propagandas o tempo todo colocando. A gente tem aí um estímulo midiático também muito grande, as propagandas muito fortes em relação a isso e uma desigualdade muito grande que a gente não consegue ter. Em relação ao avanço, professor, eu diria que, assim, com as contradições presentes, nós temos na Lei de Execução Penal, de 1984, a inserção do assistente social presente. Ele é um aparato jurídico-político importante, porque é ali que entra o assistente social para o Brasil todo, atuar no sistema prisional brasileiro. Então, ainda que ali se coloque atuações para que ele faça recreação, para que ele trabalhe com religião, visões de ajustamento, para que ele participe da comissão técnica de classificação na individualização da pena, com terminologias naquela característica que a senhora trazia, penso eu que ainda é importante por ser um espaço socioocupacional que nós atuamos. Se hoje nós estamos atuando no sistema prisional, é porque nós temos aparato jurídico-político para isso. Agora, penso também que com essa trajetória que a senhora traz da profissão, é importante pensarmos que precisamos acompanhar a evolução da profissão. Precisamos acompanhar a historicidade que a profissão teve para que nós possamos nos atualizarmos. Porque a partir do momento, quando eu falava dessas consequências de sermos trabalhadores assalariados, eu lembro que a Marilda nos ensina a negociar o nosso projeto profissional dentro da instituição. Ela fala, você tem que entrar dentro da instituição e mostrar para que você foi. Você não pode chegar lá e só receber aquela direção, né, que a instituição vai te dar. Mas como você pode, então, trabalhar com essas contradições? Porque essas contradições vão ter em todos os espaços de trabalho, como a senhora trouxe. Mas como você pode, então, como a professora disse, pelo seu código de ética, lei de regulamentação da profissão, né, e diretrizes curriculares que materializam hoje o nosso projeto ético-político profissional, se embasar para se atualizar, né, com tudo isso que a profissão tem historicamente construído e poder, então, encarar
todas as dificuldades que nós encontramos nos nossos espaços de trabalho, que estão, sim, intensificados, precarizados, mas que também podem ser locais de possibilidades. São espaços de limites, mas são de possibilidades também. Porque, como a senhora trouxe, a gente se reinventou ao longo da história, né? A profissão, ela é criada pela realidade, mas nós não aceitamos aquilo que foi colocado a nós. Nós não aceitamos, vocês foram lá, destituíram uma pessoa e colocaram outra e trouxeram novas formas, né? E que veio trazendo também novas protoformas a essa profissão. Então, todo esse histórico que nós pedimos à professora para trazer é para que nós possamos deixar registrado a história de uma profissão que hoje, né, agora dia 15, no domingo, e hoje nós estamos deixando gravado para vocês, mas que nós vamos comemorar dia 15 de maio de 2016, desculpem, de 15 de maio de 2016, os 80 anos de serviço social no Brasil. E essa luta está sendo comemorada o ano todo no Brasil, não é, professora? Isso será tema do Encontro Nacional de Pesquisa, do Congresso Brasileiro de Serviço Social, do Encontro Nacional Cefes-Cres, todos os nossos trabalhos esse ano, nas universidades, em todos os lugares que nós temos acadêmicos, de militância, nós estamos discutindo isso. E eu pensei, então, na minha qualidade, né, de diretora do Centro de Referências Técnicas, também como assistente social, sobretudo, que sempre me coloco nesse lugar junto com vocês, técnicos do sistema prisional, no qual eu nunca deixei de me considerar nesse espaço e me qualifico o tempo todo deste espaço, professora, para falar, né, da qual eu tenho muita identidade profissional, que nós preparamos com muito carinho esse momento para vocês e eu venho assim agradecer todo esse empenho da senhora trazer esse material para nós, professora, e gostaria de pedir uma finalização da senhora para esses profissionais, deixar alguma mensagem, porque é muito importante para todos eles poderem ouvir a senhora. Bem, eu, num certo sentido, eu já encaminhei uma finalização valorizando a nossa capacidade de reinventar, né? Que você agora destacou, não é? E até usei uma palavra, não sei se eu usei no texto, não sei se eu falei aqui, a gente cria trincheiras, a gente cria estratégias, a gente aprendeu a negociar, né, nos diversos campos de trabalho e eu esqueci de colocar a importância das nossas organizações, né? Quando ela lembrou da diretriz curricular, nós temos a Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social, Ensino e Pesquisa de Serviço Social, que mantém articulada nacionalmente a formação através de diretrizes curriculares, né? Quer dizer, se constrói uma profissão com uma direção social clara, né, do ponto de vista da sua formação. A gente tem uma lei que regulamenta o exercício, que define as nossas competências e atribuições, também numa direção crítica e política. E temos também o Código de Ética, que é um documento precioso em termos dos valores éticos, humanos, que orientam essa profissão. Então, quem segura isso no cotidiano são as nossas entidades. Eu falei da ABEPS e nós temos o Conselho Federal de Serviço Social e conselhos regionais em todos os estados brasileiros que nos mantêm organizados, que nos mantêm, né, pulsando junto com as outras lutas sociais, que mantém a unidade da categoria profissional. É uma categoria que muito rapidamente é mobilizada em todo o país, em questão de horas você mobiliza, nós somos o último número oficial, 160 mil assistentes sociais, é um número grande, tem 42 mil só na assistência social, então é uma categoria que se mobiliza rapidamente e que, de um modo geral, né, obviamente você não pode padronizar e dizer que todos os assistentes sociais pensam exatamente assim, mas de um modo geral partilham desse projeto, que é um projeto comum, né, e defendem, né, os valores e os princípios que orientam uma profissão comprometida com os interesses da população. Acho que em cada campo a gente tem que pensar isso. O que é o serviço social, o sistema prisional e como ele demonstra para a população a qual dirige o seu trabalho, né, esse compromisso social, esse compromisso emancipatório, de superação, né, da condição. Porque a gente que não está no sistema prisional ouve que, em tese, deveria se ressocializar, né, as pessoas. Quer dizer, é a única razão
Senão você elimina. Quer dizer, como ressocializar as pessoas, né? Que condições eu preciso para considerar, por exemplo, que o menino jovem ainda, os egressos que eu andei, né, de 20 e poucos anos, ao entrar no sistema, entrou para o crime até a morte, né? Nunca mais sairá. Quer dizer, você não, qual é a estratégia, né, que você tem que desenvolver para avançar nesse processo, né? De romper com essa condição que o levou até lá e que vai mantê-lo lá e que, se não houver nada feito numa direção contrária, os presídios, como as FEBEMs, etc., viram escolas de bandidos. A gente tem que pensar nisso, que é a razão de ser do nosso trabalho, né? O sistema não ressocializa, mas qual é a nossa contribuição para que essas pessoas mudem, para que essas pessoas tenham uma possibilidade de recomeçar suas trajetórias. Às vezes que são crimes pequenos, né? Fica lá, 2 anos, acabou. Na FEBEM eu acompanhei crianças que entrou porque roubou não sei o quê e não sai nunca mais, sai bandido, né? Porque aí aprende, aí tem. Então, qual é a estratégia de recolocar essas pessoas, né? Como cidadãos, como seres humanos? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande nossa, não só nossa, né? Mas a psicólogos, assim, o que é que nós estamos fazendo lá, né? A gente tem que pensar sobre isso, sobre essas famílias que têm o filho preso, sobre a mulher que tem 3 filhos, não sei o que, o marido está preso. Quer dizer, qual é o nosso papel? No sentido de, né? Eu gostaria de agradecer, professora, e é justamente isso. E como nos organizávamos para fazer isso junto com a instituição, cobrarmos também da instituição, né, para poder nos dar aparato para fazer isso. Bom, então gostaria de encerrar, agradecer mais uma vez a Escola de Administração Penitenciária e a Coordenadoria de Reintegração Social. Obrigada.